Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Simões Júnior Motiva, eu sou o Simões Júnior. E no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre algo que eu achei que era óbvio até. Uma coisa que para mim parece tão natural quanto 2 mais 2. A gente vai bater um papo sobre o cardio e realmente aonde ele tem que estar encaixado. O que que acontece? É, Para mim, me parece tão natural que, assim, eu acho que se eu tivesse que dar uma recomendação para você, eu diria que todas as pessoas têm que usar um smartwatch, independente do preço do smartwatch, para fazer o acompanhamento do batimento cardíaco do seu treino. Ele não precisa ter grandes recursos, mas eu acho que, assim, até para você saber qual que é o seu gasto calórico, o quanto você está se desempenhando naquele treino ali, eu acho que para isso você tinha que usar um smartwatch, beleza? Só que digamos que você não use, não goste, te atrapalhe, você não queira, legal, beleza, eu entendo tudo isso. Só que quando você vai fazer o cardio, por exemplo, uma ergométrica, ela tem o lugar de medir o cardio, algumas esteiras têm o lugar de medir o cardio, alguns equipamentos têm o lugar de medir o cardio. E isso é importantíssimo. Por quê? Você vai para uma esteira ou você vai para uma ergométrica e às vezes parece que a pessoa está num pedalinho, por exemplo. Na ergométrica está num pedalinho. E na esteira parece que ela está fazendo uma caminhada. Mas sabe aquela caminhada que parece assim... Cara, assim, ninguém caminha daquele jeito na rua. Eu não vou falar em velocidades aqui porque isso é muito subjetivo. Mas assim, é muito importante que você entenda que o cardio, quando você vai fazer ele, é óbvio, quando você entra na academia, então que nem eu entrei com 189 quilos, eu até evitei a esteira. Hoje que eu tô começando a pegar um pouco de esteira, faço 20 minutos de ergométrica, depois 20 minutos de esteira, mas assim, sofre muito meu joelho, eu ainda tô muito pesado para esse tipo de coisa. Mas assim, quando você começa a fazer esteira, por exemplo, ou até na ergométrica, é muito importante você acompanhar o seu batimento cardíaco. E vou dizer por quê. Você fazer um cardio que você fica, por exemplo, a 73, 74, 80 batimentos. Cara, sinceramente, você não está agregando valor nenhum na sua vida. Isso não é um cardio. Não dá para dizer que isso é um cardio. O cardio é um exercício que ele vai te dar uma dificuldade respiratória, vai fazer o seu coração trabalhar um pouco mais acelerado, vai forçar os seus pulmões, ele vai botar o seu circuito em alguma resistência. E você tem que entender isso. O cardio ele vai ser efetivo para você, e se você não tem nenhum desses acompanhamentos, só para você entender, o cardio ele vai começar a ser efetivo para você quando você sentir que ficou ofegante. Ali é o seu ponto base, é o ponto que você entende que ele está sendo realmente um exercício cardio. Então assim, se você faz aquela caminhadinha na esteira, aquela bicicleta ergométrica, e você não sequer sente que a sua respiração fica ofegante enquanto você está fazendo, você está conversando com alguém e não tem sequer dificuldade nessa conversação, saiba, não é cardio que você está fazendo, é no máximo um social. O cardio, você tem que conversar com dificuldade, fazer pausas para respirar, porque não dá para você ficar conversando na hora que você está fazendo cardio. Se eu tivesse que falar em números aqui, talvez acima dos 120 batimentos cardíacos. E assim, na maioria das vezes o que eu vejo, hoje eu tava falando com uma pessoa e a pessoa tava fazendo cardio lá, e a pessoa tava fazendo cardio, tava 72, 74. Eu falei, você tá fazendo o quê? Ah, tô fazendo cardio. E eu fiquei olhando e tal, e eu tava fazendo o meu e tava olhando de lado lá. Aí eu cheguei e falei, tá, desculpa, isso aí não é cardio, isso aí é um passeio no parque, isso aí, tipo, você tem algum problema no joelho, alguma coisa? Não, não tenho nada. Eu falei, você entende que o cardio ele tem que alterar o seu nível de consciência corporal. Você tem que ficar ofegante, você tem que ficar num estado que o seu corpo exija mais. Senão você não tá fazendo nada. Então, assim, me parece que isso é muito óbvio, mas mesmo assim eu senti que algumas pessoas não têm essa consciência.
Então, a ideia desse vídeo aqui é falar para você que se você está fazendo o seu cardio e ele não te incomoda, você não precisa parar de falar para respirar, é que o seu cardio não está sendo eficiente. Se você tem um smartwatch para acompanhar, bom, então legal, acima de 120. Acima de 120, da hora. Se você conseguir colocar entre 120 a 150 batimentos, perfeito, maravilhoso. Mas assim, isso é um cardio para quem quer desenvolver. Ali você está forçando o seu organismo a cada vez ficar melhor. É óbvio que uma hora você bate 180, daqui a pouco você não bate mais, aí bate 150, daqui a pouco você não bate mais, daqui a pouco você bate 120, aí daqui a pouco você bate 100 com aquele mesmo tanto que você bateu 180 no começo. Aí você tem que apertar um pouco mais o pé para poder voltar a subir de novo e daí você vai nesse mesmo ritmo. Então, só toma cuidado com isso. O cardio, ele tem que incomodar. Ficou ofegante, incomodou, teve que parar de falar para respirar, agora você está fazendo cardio, beleza? Quer saber mais? Já sabe. Se inscreve, ative o sininho e bora, que no caminho eu te conto.